Girassol Jornal Sábado, boa noite, bem-vindos. 4 de janeiro, o país rende homenagem aos mártires da repressão colonial. Ato central teve lugar na província de Malange. Dia da Cultura Nacional, está lançado o programa alusivo às celebrações. A agenda prevê inaugurações. Praias e rios limpos. Ministério do Ambiente lançou campanha nacional focada na preservação. Aeroporto de Cabinda, munícipes preocupados com o mau estado de conservação da infraestrutura. Sagrada Esperança pretende conquistar 3 pontos na recepção ao Joliba do Mali para a Liga dos Campeões Africanos em futebol. Girassol Jornal edição de sábado. Bem-vindos ao melhor da informação. Outra vez, boa noite. O jornal começa com novos desenvolvimentos sobre o caso que resultou na morte de um menor no Hospital David Bernardino. Aconteceu na noite de 1 para 2 de janeiro. O Ministério da Saúde pronunciou-se hoje sobre o assunto. Vamos fazer o Hospital Pediátrico David Bernardino, instituição de nível terciário e hospital-escola, vem pronunciar-se quanto ao evento ocorrido no dia 1 de janeiro de 2025, que envolveu um menor de 2 anos de idade, do sexo masculino, acompanhado pelos pais, tendo dado entrada no banco de urgências próximo das 23 horas do dia 1 de janeiro de 2025, com traumatismo crânioencefálico grave, resultante de queda do primeiro andar de uma residência cita na centralidade do Quilamba, que culminou em óbito, que foi registado às 6 horas e 40 minutos do dia 2 de janeiro de 2025. Informações posteriores indicam que o referido paciente foi atendido às 0 horas e 38 minutos, prefazendo 1 hora e 38 minutos de espera para um caso de emergência grave que, segundo os protocolos de abordagem desta instituição, merecia um atendimento imediato, isto é, pela linha vermelha. Face à gravidade do caso e com o objetivo de apurar os factos e as responsabilidades que se impõem, e sem descurar a presunção de inocência a que todos os cidadãos têm direito, foram adotadas ou implementadas as seguintes medidas por parte do órgão de tutela, o Ministério da Saúde. Ponto 1. Criação de uma comissão de inquérito para apuramento dos factos. Ponto 2. Suspensão preventiva da equipa em serviço naquela data. Ponto 3. Instauração do competente processo disciplinar, se for o caso. Ponto 4. Responsabilização administrativa, caso se imponha. No âmbito da tolerância zero ao atendimento não humanizado aos utentes nas unidades sanitárias e outras instituições, decretada em outubro de 2023 pelo Ministério da Saúde, o Hospital Pediátrico David Bernardino reafirma o compromisso de zelar pelos mais altos padrões de responsabilidade e humanização de todos os que acorram à nossa instituição, considerando ser um direito constitucional a saúde e o bem-estar. E a Ministra da Saúde garantiu que este ano entram em ação em todo o país os primeiros médicos de família. São mais de 400 que estão nesta altura a terminar a especialidade. Segundo Sílvia Lutucuta, em 2025 o foco vai continuar a ser a melhoria da qualidade dos serviços nos cuidados primários. Nos últimos anos, o setor da saúde tem sido fortemente apostado, com investimentos que passam pela criação e funcionamento de vários centros e unidades de referência em algumas províncias. O setor afirma-se cada vez mais em altura de resolver os problemas dos angolanos no que à saúde diz respeito.
com a chegada de 2025. Esse compromisso foi reafirmado pela titular da pasta da Saúde. Um dos ganhos adiantados por Silvia Lutucuta, que falava em exclusivo à Rede Girassol, é a entrada dos médicos de família. Vamos continuar com o nosso programa ambicioso de formação de quadros. Este ano vamos ter um ganho, vão sair os primeiros médicos de família do nosso programa. Mais de 400 médicos de família em todo o território nacional vão acabar as suas especialidades. Portanto, o nosso foco continua a ser os cuidados primários de saúde, meter profissionais. Agora iniciou o internato de especialidade, em que a medicina comunitária é também uma das áreas em que estamos a apostar muito. Vamos continuar a apostar na logística. Por outro lado, a malária continua em alta, com estatísticas preocupantes. E este continua a ser um dos desafios gritantes a ser enfrentado neste ano. Continuar a reduzir a prevalência, a incidência de casos de malária no nosso seio, o combate às doenças crónicas e o financiamento à saúde. Queremos encontrar outras fontes de financiamento que não o Orçamento Geral do Estado. O apoio e a solidariedade aos profissionais do setor é o que marca o ponto de partida para 2025. Nós passamos, por um lado, para solidarizar-nos com os nossos colegas da saúde que cumprem com o seu regime de turno e que o seu trabalho é muito apreciado durante a quadra festiva, momentos de muita atenção, com doentes que chegam às nossas unidades muito graves, e também para ver o grau de prontidão e operacionalidade do nosso plano de contingência. Assinala-se hoje, o 4 de janeiro, o Dia dos Mártires da Repressão Colonial. A data está a ser marcada pela realização de várias atividades pelo país adentro. O ato central aconteceu na província de Malange, orientado pelo Ministro da Defesa, antigos combatentes e veteranos da pátria. Aqui em Luanda, o dia foi marcado pela homenagem aos heróis da Baixa de Cassange. O momento juntou no cemitério de Santa Ana várias individualidades com destaque para antigos combatentes. Passaram-se 64 anos desde que milhares de trabalhadores das plantações de algodão da empresa luso-belga Cotonang foram assassinados pela Força Aérea Portuguesa quando protestavam contra duras condições de trabalho e a constante repressão do patronato e a obrigação de cultura única, tornando-se num marco histórico da luta pela independência nacional. Sob o lema Angola 50 anos, preservar a valorização das conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor, o município de Kiuabanzoge, a 95 quilómetros da cidade de Malange, acolhe hoje o ato central alusivo ao 4 de janeiro, Dia dos Mártires da Repressão Colonial, a ser orientado pelo Ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos. Em Luanda, os caminhos foram dar ao cemitério da Santana, onde foram homenageados os heróis da Baixa de Cassange, uma cerimónia em que estiveram presentes membros dos movimentos políticos que lutaram pela independência de Angola, antigos combatentes, membros do governo provincial e várias outras individualidades. Para Vicente Júnior, secretário-geral da Federação dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, este é um momento que deve ser sempre relembrado. Estamos hoje a relembrar um feito, digamos, histórico, ou seja, um evento histórico que se enquadra no processo da luta de resistência do povo angolano ao colonialismo. Portanto, trata-se de um evento em que foram vítimas mais de 2.000 angolanos, trabalhadores das plantações de algodão, e que reclamavam salários justos e condições justas de trabalho. Portanto, este evento teve um impacto extraordinariamente grande, que precedeu o que um mês depois foi o desencadear da luta armada de libertação de Angola, iniciada em 4 de fevereiro. Portanto, é uma data importante. Uma data que serve para a reflexão sobre a situação dos antigos combatentes na província de Luanda, de acordo com Batista Correia, diretor provincial do Gabinete dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Melhores dias se avizinham.
Está a ser feito muita coisa. Primeiro tivemos o processo de recadastramento e prova de vida. Deste processo surgiu a atribuição do novo cartão de identificação e depois também temos, desde o mês de agosto do ano passado, as pensões foram incrementadas para 57 mil kwanzas e doravante, né, teremos outros incrementos na medida que o governo vai aumentando a pensão da função pública, ou seja, o salário da função pública, as pensões também vão ter um ligeiro incremento. Bem, nós estamos na ordem, da fase de inserção, estamos na ordem dos 5 mil, mas este também o tratamento vai ser feito dentro de dias. Na ocasião, o vice-governador de Luanda para a área técnica e infraestruturas, Kalunga Kisanga, realçou a importância de se prestar uma maior atenção aos antigos combatentes. Esperamos então agora, com o ascender das direções provinciais de antigos combatentes para delegações provinciais, os trabalhos ficam mais facilitados e a responsabilidade aumentam, mas acima de tudo nós temos que valorizar e respeitar estes bravos heróis. E quando nós estamos a falar de reconhecidos, não apenas com diplomas que têm todo o seu valor, mas com ações práticas, porque nós estamos a falar de 50 anos de independência. Se formos adicionar a idade que muitos deles têm, estão praticamente na fase final de esforço, e então os seus parentes diretos devem beneficiar dos feitos protagonizados pelos mesmos. E isso passa por um apoio social, a disponibilidade de meios e serviços sociais para então esses seus parentes diretos. O 4 de janeiro tornou-se um marco histórico na luta pela independência dos angolanos, por ser uma data relevante de contestação das condições de trabalho impostas sob o domínio colonial, quer pelo número de vítimas, pela sua duração, como pela adesão de pessoas. E jovens e antigos combatentes juntaram-se neste sábado na Casa da Juventude em Viana para refletir sobre o 4 de janeiro e foram ainda mais informados sobre a revolta que aconteceu na Baixa de Cassange, na província de Malanje, em 1961. Antigos combatentes e jovens de vários estratos sociais juntaram-se este sábado na Casa da Juventude, no município de Viana, para refletir como o país chegou aos 50 anos de independência, tendo em conta os sacrifícios que começaram no dia 4 de janeiro de 1961. Na verdade, o objetivo é mesmo de passarmos o legado, ou seja, mostrar aquilo que é a história do nosso país aos jovens, para conhecerem, para saberem, valorizarem principalmente que o dia 4 foi o início de tudo para todos nós os angolanos, porque foi dali que começou e consequentemente chegarmos ao dia 11, que hoje somos independentes. Antigos combatentes e veteranos da pátria que participaram do evento aconselham a juventude a preservar a data e revelam sentir-se orgulhosos por participarem da libertação do país das mãos do jugo colonial. Uma data muito importante porque eu me sinto como antigo combatente ou veterano da pátria e deficiente físico. Eu me sinto muito regozijado a falar destas datas. O angolano genuíno, filho da terra, defender a sua pátria. O 4 de janeiro é que surge, é que puxa, melhor dizer, o início da luta armada. Porque se não fosse o 4 de janeiro, onde que os angolanos reivindicaram os trabalhadores da Baixa de Cassange, lá os fazendeiros do Cotonangue, ou os camponeses, melhor dizer, que trabalhavam para vender o seu algodão no Cotonangue, e eles viram que os preços eram pouco, então obrigaram a abandonar as cidades e ir refugiar-se pelas matas. O linguista e historiador Paquissi Mendonça foi um dos oradores. Refere que a data deve ser lembrada sempre, uma vez que representa o ponto mais alto da repulsa dos angolanos. Os camponeses daquela região eram submetidos a um trabalho escravo. E os produtos que eles produziam, sobretudo o algodão, era comprado pela grande companhia Cotonangue a preços muito baixos e irrisórios, que não significavam, não resolviam absolutamente nada nas suas vidas. Não vamos falar do seguro de saúde, era uma coisa jamais ouvida.
Portanto, não tinham nada como exatamente sobreviver. E, por outro lado, eram obrigados a uma transumância permanente. Quer dizer que onde os camponeses vivem, se as terras tornarem-se menos férteis, eram obrigados a se movimentar para outras localidades da província de Malange, onde poderia encontrar, portanto, terras férteis favoráveis à produção do algodão. Quer dizer que eram nômadas de forma constante, até que chegou essa data. Os participantes na palestra agradecem a partilha do conhecimento e reconhecem os sacrifícios feitos para o país conquistar a liberdade. Aprendemos sobre a coragem que os nossos nacionalistas tiveram, a questão, por exemplo, dos motivos, das motivações que estiveram na base desta revolta, que é o pagamento de salários muito medíocres, salários muito baixos, más condições de trabalho. Portanto, são essas razões que levaram os nacionalistas a reivindicarem os seus direitos. Antigos combatentes e veteranos da pátria e jovens de vários estratos juntam-se para refletir sobre os sacrifícios do 4 de janeiro de 1961. E o Presidente da República, João Lourenço, enviou uma mensagem ao Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a felicitar as autoridades e o povo de Cuba pela celebração, quarta-feira última, de mais um aniversário da Revolução Cubana. Na mensagem, o chefe de Estado escreve, e passamos a citar, esta data memorável que assinala feitos relevantes da história de Cuba continua a ser vista 6 décadas depois como uma importante referência da ação de mulheres e homens pela sua liberdade, pelo impacto positivo que teve na consciencialização dos povos oprimidos sobre o valor da sua determinação e da sua força quando se unem para enfrentar desafios difíceis e transpor os obstáculos que se lhes colocam no caminho da luta pelo resgate da sua dignidade. Por último, o chefe de Estado aproveita a ocasião para manifestar ao líder cubano o contínuo desejo do governo angolano de estreitar os laços de amizade, de cooperação, de solidariedade entre os dois países, convicto de que, na base dos permanentes esforços comuns que temos vindo a empreender de forma consistente, conseguiremos alcançar importantes patamares de desenvolvimento, de progresso e de resolução dos problemas fundamentais dos nossos dois povos e países, sublinha o Presidente da República. Tiveram início hoje as comemorações do Dia da Cultura Nacional, que se assinala a 8 de janeiro. O lançamento aconteceu no município do Quilamba, numa cerimónia que também marcou o tiro de largada das jornadas culturais em alusão aos 50 anos da independência nacional. O ministro da Cultura, Filipe Zau, juntou-se à mesa com os artistas da Praça Angolana para partilhar ideias sobre a vida do setor, desafios e perspectivas, neste sábado, onde se deu o tiro de largada das festividades do Dia da Cultura Nacional, a assinalar-se a 8 de janeiro. No Café do Artista, Filipe Zau falou que os desafios para o ano de 2025 prendem-se essencialmente com a construção de infraestruturas do setor. São muitos. Para já os equipamentos, alguns deles temos estado a ouvir por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que é o Palácio da Música e do Teatro, a Cinemateca Nacional, através do Cine Alfa 1 e 2, a nossa ligação com a endogeneidade e necessariamente a construção da Mbanza do Reino do Congo e do Reino do Ndongo e Matamba. Temos também museus, Biblioteca Nacional, portanto, Biblioteca do CUNEN e, tal como já está com o Centro Cultural do Ambo, algumas casas de espetáculos também estamos a recuperar. O evento reuniu personalidades do panorama cultural angolano, como atores, cantores, compositores, artistas plásticos e promotores culturais, que aproveitaram a ocasião, desde já, para expuserem suas preocupações. As preocupações na classe nunca faltam, não é? Problemas de materiais que já
tem acontecido, mas eu acredito que este ano as coisas possam vir a mudar. Eu acredito que esse ano os artistas têm que ter outra abordagem. Pode haver mais, pode ser sempre melhorado e então é um processo que deve continuar e com essas iniciativas isso ajuda a juntar a classe e a uni-los cada vez mais. Na verdade, a grande preocupação para mim enquanto atriz é a questão das salas de cinema, as salas de teatro, sobretudo cinema não vamos dizer, mas as salas de teatro que quase não existem, não é? Se existem são poucas, não há condições. Os atores até agora gritam, não é, por mais salas de cinema. Cinema, ou seja, teatro é educação, ok? E é na verdade uma base que se cria desde muito cedo, este hábito de irmos ver uma peça de teatro. Então o grito aqui é sobre as salas de teatro que nós não temos. É sobre os vários apoios que nós precisamos para realizarmos tanto peças de teatro quanto filmes. Não há apoio, infelizmente. O Dia da Cultura Nacional foi instituído no ano de 1986, em homenagem à mensagem deixada pelo presidente Agostinho Neto no ano de 1979, quando empossava os membros da União dos Escritores Angolanos. Agostinho Neto considerou na altura a cultura como um alicerce da unidade nacional, assim como também como uma ferramenta de afirmação identitária. Eu penso que está mais do que na hora o governo olhar para o setor cultural como um fomento, ou seja, com cultura também pode-se fomentar a economia do nosso país, portanto, mas é preciso investimento. Está-se criar um fundo perdido para investimento na área cultural. Quando nós temos produção cultural de forma massiva, atraímos mais o turismo e aí sim vamos ter, de facto, aqui grandes festivais à semelhança de outros países. As jornadas culturais estendem-se até ao dia 8 de janeiro, com diversas atividades na província do Huambo, incluindo uma ação solidária ao Centro de Acolhimento Lar dos Pequeninos, o encerramento de uma placa de classificação a Património Cultural Nacional na Praça Dr. António Agostinho Neto e a inauguração do Arquivo Provincial Constantino Camoli. O trânsito automóvel na Avenida 21 de Janeiro, nas imediações da Clínica Multiperfil em Luanda, está interdito desde as primeiras horas deste sábado, por um período de 2 dias. Segundo um comunicado do Governo Provincial de Luanda, a interdição, que se verifica no sentido GAMEC Multiperfil, enquadra-se no projeto de reabilitação do sistema de abastecimento de água do Centro de Distribuição do Morro Bento. Sagrada Esperança e Jolibado Mali. Expectativas. Em destaque. Em Cabinda, os munícipes estão preocupados com o atual estado das infraestruturas do aeroporto e também que o mesmo venha a condicionar a sua operacionalidade. O mau estado que o aeroporto de Cabinda apresenta deixa os passageiros preocupados. Há muitos anos que a infraestrutura carece de manutenção em quase tudo. Os ar-condicionados não funcionam, o teto está a cair, filtrações de águas no interior. A pista já começa a ficar coberta de capim. Alguns cidadãos transformaram o aeroporto em depósito de lixo. Os cidadãos relatam dos maus momentos que têm estado a passar no aeroporto de Cabinda. É uma lástima. Vimos o novo aeroporto internacional de Luanda. Aquilo está bom. E gostaria que fizessem pelo menos a metade do que tem lá para nós aqui, porque isso aqui é uma lástima. Tem algumas partes do aeroporto que já nem funcionam há muito tempo. E se formos a ver, tem caixas ou balcões de atendimento para check-in e simplesmente funcionam 2 caixas, enquanto poderiam ter funcionado mais. A província já é quente, não temos AC em condições na sala de espera. Se ver mesmo só o meu rosto, a cair muito calor. E a situação também de mais serviços, como restaurantes mesmo. Tem que meter mais restaurantes para as pessoas se sentirem à vontade. Se ver essa população toda que está ali atrás, só temos aquele restaurante mesmo ali. Então não não dá-se conta da situação toda da província, dos passageiros que aqui se passam. Estamos no perímetro do aeroporto de Cabinda. A vedação que estamos a observar está totalmente escangalhada, o que tem facilitado com que as crianças brinquem dentro do aeroporto.
Mais do que isso, há cidadãos com intenções de atirarem pedras nas aeronaves. Os moradores reclamam também que alguns marginais, quando praticam as suas ações, a zona de esconderijo é dentro do aeroporto. Aqui moram pessoas, são saqueadas pessoas, assassinos nas casas. Há pessoas, aqui alguns moradores, algumas pessoas abandonaram a área, abandonaram as casas porque já não tem como. O nosso país tem todas as condições de manter os aeroportos limpos. E se nós formos a comparar com países de fora, os aeroportos dos países de fora são aeroportos limpos. E geralmente este lugar onde está cheio de capim seria um lugar onde poderiam plantar certas árvores, pôr jardim. A governadora de Cabinda esteve no aeroporto e constatou a atual situação que a infraestrutura oferece. Susana Abreu disse que foram recomendadas orientações que visam recuperar com urgência o aeroporto Maria Mambo Café. Para nós preocupa-nos primeiro a questão do acesso ao próprio aeroporto, a própria pista, a questão da segurança. Portanto, baixamos algumas orientações àquilo que ao nosso nível nós podemos fazer. Portanto, a SGA a tomar aqui alguns aspectos importantes, sobretudo no que toca à visibilidade, à segurança e o acesso. Segundo as informações avançadas, a administração municipal de Cabinda começou a remover o lixo que se encontra no perímetro do aeroporto. Os líderes das comissões de moradores do Sambizanga encaram com satisfação o regresso da localidade ao estatuto de município. Depois de anos como o distrito, os porta-vozes da população local destacaram a autonomia financeira como um dos fatores positivos que podem contribuir para o rápido desenvolvimento da zona. Na mesa do presidente da Comissão de Moradores do Sambizanga, as preocupações diárias incluem principalmente a segurança habitacional das famílias que vivem nas encostas, onde os deslizamentos de terra representam uma constante ameaça. Em época chuvosa, nós temos alguns bairros quase inundados porque houve um trabalho junto da administração local, implantou suas valas de drenagens e tubagem. Então, hoje, quando o Sambizanga chove, já não temos muita enchente como tínhamos no passado. Hoje, de facto, diminuiu. Quando cai chuva, senhor presidente, bater a porta, porque nós, as comissões de moradores, não tem 1 hora, 2 horas, é batido a porta para resolver os problemas dos municípios. A minha luta mesmo é realojar aquelas famílias em zona de risco, porque na sua maioria essas residências já são cadastradas, já são, na sua maioria, as famílias já negociaram pronto para ser realojadas, só estão a aguardar para o seu realojamento. Além disso, o município carece de uma unidade hospitalar, uma escola e uma rede eficiente de distribuição de água potável. Pretendemos que deve ser implementada um hospital municipal a nível do Sambizanga e também uma escola politécnico médio a nível do Sambizanga, e também propusemos que a maioria parte das residências, independentemente daquelas que já correm água, que a nível do município de Sambizanga, todas as residências, todas infalivelmente, sem falhar nenhuma, todas hoje, pedimos que tem que ter água mesmo domiciliar da rede e fazer as ligações em casa. E também propusemos também para que tenhamos uma mediateca municipal a nível do Sambizanga. Então foram essas ideias, esta proposta que nós levamos a mais alto nível e vamos reforçar ainda já agora também como município do Sambizanga, e que está também a Sua Excelência, o governador, que é a governadora da província de Luanda. A falta de segurança pública é uma realidade que se enfrenta diariamente, tal como disse essa moradora, que vive no Sambizanga há mais de 40 anos e que relatou já terem vivido dias melhores. Sambizanga ficou livre e ficou bonito. Não tivemos nenhum problema mais, estava mesmo bom. Não estávamos a sofrer mais, sofrer para a nossa fome é normal. Mas essas doenças, nada, já não tinha mais. Estava mesmo bom. Andávamos à vontade, ninguém tinha queixas. Mas diz que parou esse trabalho da comunidade, da polícia, dos nossos filhos fazerem o trabalho.
a bandidagem intensificou de novo. Apesar das dificuldades, a Comissão de Moradores apontou avanços recentes, como a construção da rede de esgoto na rua Luís Anconde, a instalação de iluminação pública, o reordenamento do comércio informal e uma campanha de arborização ao longo da via principal. Sambizanga mudou muita coisa. No Sambizanga nós não tínhamos uma via Luís Anconde conforme hoje nós temos, no passado não tínhamos. Temos a Angola Quiloanjol toda iluminada e também não tínhamos tanto aquela que vai para Cuca, hoje está toda iluminada. Mudou. Hoje eu recordo para sair daqui para ir para São Paulo ou para Mutamba era muito difícil, mas hoje já consegue ter um trânsito fluido a nível do São Paulo e outras áreas em função do PRC, que é o Programa de Ordenamento do Comércio, e também mudou em função do programa do PAL, que é o Programa de Arborização a nível da província de Luanda. Sambizanga, um dos municípios mais antigos e historicamente relevantes de Luanda, é o berço de importantes figuras da cultura angolana. Foram filhos do Sambizanga, uns nasceram aqui, outros cresceram aqui no Sambizanga, mas depois da sua formação, então foram encontrar outros patamares. Mas não deixam de ser filhos do Sambizanga, sempre estão com a atenção do Sambizanga. O exemplo viu é o nosso Ernesto Bartolomeu, que também foi filho do Sambizanga. Retorno do Sambizanga ao estatuto de município reacendeu as motivações dos líderes setoriais das comissões de moradores. E voltamos a Cabinda, onde os cidadãos que beneficiaram de liberdade no quadro do indulto presidencial prometem mudança de comportamento nesta nova fase. Cidadãos que beneficiaram de indulto presidencial prometem mudança de comportamento. Em Cabinda, 2 cidadãos receberam solturas no âmbito do indulto. A sessão de entrega dos termos foi testemunhada por entidades e familiares. Afonso Conde Lelo esteve a cumprir uma pena de 3 anos. José Domingos Poate, a pena seria de 1 ano. Com a chegada do indulto, tudo muda. Arrependidos com as práticas do passado, prometem tudo diferente. Primeira coisa é ir na família, vou conviver com a família. Depois daí, procurar o trabalho. O trabalho é que identifica a vida de um ser humano. É só ele só se comportar bem, que um dia também, Deus também vai abrir as portas. O meu crime é de roubo simples. Meus amigos foram roubar e eu também estava incluso lá. Mas estou muito arrependido por tudo que eu tenho feito aí fora na sociedade. Espero que a sociedade me receba tão bem. Eu penso que a sociedade e os meus amigos também que estão aí fora, que parem de praticar isso. Isso nunca foi um bom ato. Eu peço mesmo, meus irmãos, deixem isso. Essa vida não tem nada bom. O subcomissário Gomes Pinto, diretor dos serviços prisionais de Cabinda, pediu aos beneficiários assumirem comportamento exemplar para que não voltem à cadeia. Quero pedir-vos também e orientar-vos de que deve servir-vos de lição durante o tempo que mantiveram nos estabelecimentos penitenciários, de formas a que não em curto tempo possamos resistir outra vez o vosso internamento. Porque quando isto acontecer é porque tudo aquilo que foram os propósitos então não serviram. O juiz-presidente do Tribunal de Cabinda, que foi chamado a orientar a sessão de entrega dos termos de soltura, afirmou na ocasião que a intenção do Presidente da República, João Lourenço, consiste justamente em oferecer oportunidade aos cidadãos no sentido de contribuírem para o desenvolvimento de Angola. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, dá um sinal muito forte e claro de que está preocupado, está atento e acompanha a vida daqueles que estão privados da liberdade. Um bem-aja a este decreto presidencial. Voltamos a dizer, este é um recado muito forte para aqueles que se encontram aqui dentro, no sentido de que a privação da liberdade não significa que vos foi tirado a vida. Há esperança e nós aguardamos a cada um de vocês lá fora para junto vencermos, para juntos combatermos aqueles que são os verdadeiros problemas sociais e não só que afetam
o nosso dia a dia. Cabinda tem uma população prisional estimada em 380 reclusos, 207 na cadeia do IAB e 173 na cadeia civil. Sagrada Esperança pretende conquistar 3 pontos na recepção ao Djoliba do Mali para a Liga dos Campeões Africanos em Futebol. É já amanhã o jogo. Não perca no próximo bloco novidades do desporto e ainda destaques da atualidade internacional. Até já. Regresso das notícias no Girassol Jornal. A polícia de Moçambique estima que cerca de 40% das suas infraestruturas e meios foram destruídos de forma total ou parcial nos protestos pós-eleições. O Comando-Geral da Polícia garante, no entanto, que, apesar da destruição, a corporação continua firme para dar resposta aos desafios. Confira o compacto internacional. A destruição total ou parcial e a vandalização dos bens e infraestruturas da polícia contam-se do período de início das manifestações até o balanço apresentado. O comandante-geral da Polícia de Moçambique, Bernardino Rafael, que sublinhou que as infraestruturas levarão anos a serem construídas, afirmou que os meios em causa serviam para manter as autoridades de segurança mais próximas da população. Apesar da baixa em termos de infraestruturas, o órgão permanece no terreno para garantir a ordem e a segurança públicas, assegurou o comandante. Subiu para 45.717 o número de mortos na faixa de Gaza desde o início da ofensiva israelita no território palestiniano. O dado consta do mais recente balanço das autoridades de saúde de Gaza, que refere que nas últimas 24 horas os bombardeamentos de Israel mataram pelo menos 59 pessoas e feriram 273. O documento dá conta também da subida do número de feridos para 108.856. Segundo o Ministério da Saúde, os números reais de mortos e feridos são mais elevados do que os avançados hoje, uma vez que neles não constam os milhares de desaparecidos que permanecem sob os escombros e não podem ser resgatados devido à falta de maquinaria pesada, entre outras razões. Segundo a agência Lusa, o exército israelita tem, desde quinta-feira, bombardeado as diferentes zonas da faixa de Gaza, com uma intensidade crescente, mas com maior ênfase no norte. Os soldados israelitas fizeram também explodir edifícios residenciais no campo de Jabalia, no norte, e no sul, 5 pessoas, incluindo o pessoal de segurança e de empresas privadas, foram mortas num ataque a um veículo. Israel aumentou o número de alvos contra a polícia e o pessoal de segurança do Hamas, que na maioria dos casos estão encarregados de guardar os caminhões que transportam ajuda humanitária. Morreu aos 116 anos Tomiko Itoka, a mulher mais velha do mundo. A morte da considerada mulher mais velha do mundo pelo Guinness World Records aconteceu no dia 29 de dezembro, num lar de idosos onde vivia desde 2019, na cidade japonesa de Ashiya. O anúncio da sua morte foi feito pelo presidente da Câmara daquela cidade. Tomiko Itoka já foi enterrada. A japonesa nasceu a 23 de maio de 1908 e ganhou o estatuto de mais velha do mundo depois da morte da espanhola de origem americana, Maria Branias, aos 117 anos. A centenária, que foi jogadora de voleibol na juventude, casou-se aos 20 anos, teve 4 filhos, 2 mulheres e 2 homens, e ficou viúva aos 71. Tomiko Itoka deixou o lugar de mais velha para uma freira de nacionalidade brasileira, Ina Lucas, de 116 anos, que nasceu 16 dias depois da japonesa, de acordo com o grupo de investigação em gerontologia. Elias de Aquimoeso. Personalidade da semana. Em destaque. Atualidade esportiva a seguir. O Sagrada Esperança pretende conquistar 3 pontos na recepção ao Djoliba do Mali para a Liga dos Campeões Africanos em Futebol. A partida acontece já amanhã. Vencer, vencer e vencer é o lema da equipa diamantífera para o jogo deste domingo diante do Djoliba do Mali, para a 4ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos em futebol. Os Lundas do Norte estão no 3º lugar do grupo D, com 2 pontos, os mesmos dos malianos que ocupam o último posto. O técnico do Sagrada Esperança, Francisco Muniz Frank, pretende conquistar os primeiros 3 pontos na competição, pois é o que interessa ao seu conjunto para continuar a sonhar com a outra fase. É um jogo onde é que se diz na gíria, ganhar ou ganhar.
porque precisamos de conquistar os primeiros 3 pontos em casa e não só conquistar os 3 pontos e esperarmos com relação ao jogo da Esperança de Tunis contra Pirâmides, porque se por acaso nós tivermos a sorte amanhã de conquistar os primeiros 3 pontos, vamos encostar sobretudo ao nosso segundo adversário, que é o Pirâmides. O timoneiro dos diamantíferos apontou também as dificuldades a encontrar diante dos malianos. É um adversário difícil, mas não é impossível de nós não ganharmos, porque aquilo que nós vimos no primeiro jogo, se por acaso nós tivéssemos um bocadinho de calma, se calhar, havíamos de conquistar os primeiros 3 pontos fora de casa. Infelizmente não conseguimos. É um adversário que nas transições é muito forte, mas aquilo que nós vimos no primeiro jogo, temos tudo para contrariar aquilo que aconteceu no primeiro jogo. O avançado Lepua regressa aos convocados para o jogo deste domingo diante do Joliba, depois de um tempo ausente dos relevados, como fez saber Francisco Muniz Frank. Lepua é um dos jogadores que está praticamente na fase de recuperação e é um jogador que vai ser convocado ou foi convocado neste jogo, e vamos torcer que amanhã, quando for chamado, também consiga dar o seu máximo. Para o jogo deste domingo, a Confederação Africana de Futebol, CAF, escalou o quarteto que vem de Marrocos, liderado por Mustafa Keshaf, para juizar o encontro. E o capitão do Bravos do Maquis garantiu que os militares da Frente Leste estão compenetrados para o jogo diante do Constantine da Argélia. Com 6 pontos no comando do Grupo A da Taça da Confederação, o Bravos do Maquis joga na Argélia diante do Constantine, que também soma 6 pontos. A partida está agendada para domingo, às 20 horas no estádio Shahed Hamlawin. O capitão dos maquisardes, Francis, afirmou que o conjunto militar da Frente Leste está compenetrado e quer sair da Argélia com a liderança conservada. Estamos compenetrados, temos a plena certeza que sabemos que temos 2 resultados que acabam por ser benéficos a nós nesse caso. Diante deste jogo, um empate para nós acaba por ser bom, mas uma vitória é ouro sobre azul. Então temos a plena certeza que o ambiente é bom e vamos ir lá para acabar por obter, então, nesse caso, os 3 pontos mesmo. O jogador apontou também as dificuldades que o Bravos do Maquis vai enfrentar no terreno do Constantine. Temos a plena certeza que vai ser um jogo bastante difícil, visto que as equipas, nesse caso, né, da África do Norte, nessa fase, acabam de ser muito fortes pelo fator clima. Informações que obtivemos é que lá, nessa altura, está muito, mas muito frio, mas estamos preparados para jogar no frio, no calor e para que eles possam nos levar de vencido, vão ter que correr mesmo muito. O Bravos do Maquis comanda o Grupo A com 6 pontos, os mesmos do Simba da Tanzânia e Constantine da Argélia. Na última posição está o Faxian da Tunísia, sem pontuar. O basquetebolista angolano Gilson Bango foi considerado o melhor jogador do mês pela Liga ACB de Espanha. O poste angolano Gilson Bango tem sido destaque no basquetebol espanhol. Mais uma vez foi agraciado com uma bela distinção ao ser nomeado como jogador do mês de dezembro pela Liga Espanhola. O internacional angolano de 25 anos de idade, que atua pelo Casa de Monte Zaragoza, mede 2 metros e 8 centímetros de altura, acumulou uma média de 19,6 pontos por jogo, 7 ressaltos, 64,2% nos lançamentos de 2 pontos e 23,4% de valorização, destacando-se como o atleta mais valioso de dezembro daquela que é considerada a segunda melhor liga profissional de basquetebol do mundo. Com jogadas de levantar qualquer público, o nosso mangolé tem feito um grande trabalho com as cores do Zaragoza, que atualmente ocupa a 7ª posição da Liga ACB. Na última partida, que a sua equipa perdeu por 97-106 frente ao Iberostar Tenerife, Gilson Bango conseguiu levar para a cartola 20 pontos, 4 ressaltos e 1 assistência. Uma excelente campanha do atleta angolano no basquetebol espanhol. Vamos continuar a apoiar e torcer que continue na senda de bons números individuais. Força, Bango! Do desporto para outras notas informativas, o Ministério do Ambiente, em parceria com o governo da província de Luanda, deram hoje início a uma campanha nacional denominada Praias e Rios Limpos, que decorre sob o lema Vamos Proteger o País.
As associações amigas do ambiente juntaram-se hoje à mega campanha de limpeza em Luanda. A ministra do Ambiente informou que a campanha é nacional. Foram selecionadas 3 províncias com a largada em Luanda, nas zonas ribeirinhas. Os pontos que nós selecionamos foram selecionados em conjunto com o governo provincial de Luanda, que seriam os pontos mais críticos, mas como eu tenho dito, nós estamos a jusante, precisamos resolver o problema a montante. Isto é o resultado de todo o lixo que é despejado nas valas que acabam por aqui. É claro que aqui também muito lixo é jogado indevidamente para as praias e para os mares e para os rios, mas essa campanha está focada principalmente numa primeira fase para a zona costeira. Por isso é que as 3 primeiras províncias são Luanda, Bengo e Colibengo. Tivemos como ponto de partida Luanda, mas vamos continuar porque temos que unir todas as nossas forças, fazer toda a sensibilização em torno dos resíduos, e as pessoas têm que saber que esses resíduos têm valor. O governo provincial de Luanda juntou-se à campanha e mobilizou as operadoras para apoiar na recolha do lixo nas principais praias. Tem sido uma ação corrente para este período pós-festas, e o governo provincial de Luanda associou-se a a campanha nacional do Ministério do Ambiente, na perspectiva de termos as nossas praias, os nossos rios mais limpos. Mas nós, o governo provincial de Luanda, por via das administrações municipais, administrações dos distritos, mobilizamos os meios, mobilizamos as nossas associações, a grande operadora que nós temos, a Elisal, para juntos podermos darmos este grande pontapé de saída, e também sendo o mês do ambiente, este pontapé de saída para que neste mês vamos ter de forma intensa a limpeza das praias, essencialmente. Angola produz anualmente 25 milhões de toneladas de resíduos. Muito deste lixo é descartado de forma inadequada em lixeiras a céu aberto. Para Angola gera, segundo dados da Agência Nacional de Resíduos, 25 milhões de toneladas de resíduos. E estas 25 milhões de toneladas de resíduos nós não estamos a reciclar, quiçá 2% destes resíduos. E há toda uma necessidade de promovermos aqui a logística reversa, a economia circular. E se nós começarmos a olhar para os resíduos não como um problema, mas como efetivamente um recurso, nós vamos poder efetivamente começar, em vez de inverter o quadro, né? Em vez de olharmos para os resíduos, para o vulgo lixo como um problema, vamos começar a olhar o lixo como um verdadeiro recurso. A Associação dos Catadores de Angola de Resíduos Sólidos controla mais de 4.000 associados. O seu presidente disse que Luanda e Benguela são as províncias que mais lixo produzem, um total de 50 toneladas. Por ano agora estamos aqui a falar de 50 mil toneladas. Estamos a falar de 50 mil toneladas, mas na sua maioria parte é em Luanda, Benguela. São as áreas que nós temos mais produção a nível de resíduos sólidos, visto que são cidades que mais produzem também resíduos sólidos. Fizeram parte desta campanha efetivos das Forças Armadas angolanas, associações amigas do ambiente, empresas responsáveis pela recolha dos resíduos sólidos e o governo provincial de Luanda. No final da campanha, será apresentado um balanço sobre a quantidade de lixo recolhido nos 3 pontos programados. E agora a resposta dada a um pedido de socorro feito por uma família de pessoas que vivem com albinismo e problemas de saúde, como o cancro da pele. Facto que sensibilizou a cidadã Cecília Xavier, que nesta sexta-feira fez chegar à família um donativo composto por bens de primeira necessidade. A solidariedade é um valor humano fundamental que se baseia na empatia e na preocupação com o bem-estar dos outros. É a disposição de ajudar e apoiar pessoas em momentos difíceis, compartilhando recursos, conhecimentos e experiências. Olímpia Moutinho, mãe de 2 filhos, e o seu irmão enfrentam dificuldades extremas. Os 2 sofrem de cancro da pele. A prioridade da minha saúde é o meu câncer mesmo. Quero parar
para conseguir tratar mesmo o câncer urgentemente, porque já estou há 2 anos no tratamento, 2 a 3 anos, desde 2021, e até agora sempre tenho que comprar medicamentos por curativo, às vezes não tem que usar fralda, deita bastante líquido durante a noite, durante o dia, o calor e a quentura, não temos energia, sem dragão não dormimos, mosquito. Durante a noite, durante às 0, 1 hora, começa as dores. Se não tiver o traumador, eu não durmo. Eu e o meu irmão, dor é dor, com calor. Então, se aparecer pessoas com bom coração que nos ajudem, numa frescura mesmo, precisamos de uma frescura, porque aqui não estamos a aguentar mesmo. No seu grito de socorro, uma alma caridosa ouviu e resolveu ajudar com bens alimentares e não só. Estou muito grata pela dona Cecília, pela tia Cecília. Eu sei que hoje ela conseguiu dar-me essa ajuda e Deus vai lhe ajudar, vai lhe dar mais força, que ela continue assim. Estou mesmo grata pela ajuda que ela me deu. O irmão mais novo apela à sociedade, aos empresários e a todas as pessoas de bom coração para que possam ajudar no tratamento da sua doença. Queremos ficar curados dessa doença de câncer da pele que nós temos. Apelo a todos vocês, a médicos, que, por favor, nos ajudam nesse sentido. Que nós queremos ficar bem, de saúde, assim como outros. Por favor, quem está a me ouvir a falar nesse momento, por favor, que se compadeça com a nossa situação e se põe em disponibilidade para ajudar. O que ela falou, aquilo me comoveu, mexeu comigo e achei por bem me levantar para poder vir conhecê-la aonde ela está e as condições, mas não deixei de vir, não vim somente conhecer, trouxe pelo menos alguma coisa que é para poder ajudar a alimentação, porque não é fácil, mãe que sou e avó, tia, ao mesmo tempo responsável da Feira da Liberdade, pedi-me o elenco que se faz acompanhante de mim lá na feira para me acompanhar e virmos dar um apoio aqui à família carente. Cecília Xavier solidarizou-se com a família e ofereceu bens de primeira necessidade, o que vai minimizar o sofrimento da família. Estamos a informar na edição de sábado. Mais um intervalo. No próximo bloco, não perca a personalidade da semana. Até já. Já de volta outra vez, boa noite, e a seguir acompanho o habitual resumo ao sábado de alguns dos principais assuntos que marcaram a nossa agenda informativa ao longo da semana marcada pela passagem de 2024 para 2025. As ruas da capital angolana ganharam vida nas últimas horas de 2024, com famílias, casais e crianças à espera para celebrar a chegada do Ano Novo. Locais como a Marginal de Luanda, na Baixa da cidade, foram os principais pontos de encontro, marcados por animação, partilha e reflexão sobre os desafios e conquistas do ano que se despedia. Tal como acontece em todos os anos, a Península do Mossulo voltou a acolher várias festas de Réveillon durante a passagem de ano. Muitos turistas tiveram como preferência o maior ponto turístico de Luanda. A Rede Girassol esteve num dos pontos de festa, onde testemunhou como muitos queriam entrar para o novo ano. A vestimenta branca foi eleição para a maioria. A festa teve início às 0 horas, com abertura de 10 minutos de fogo de artifício. Os abraços e as felicitações não ficaram de parte dos participantes. O propósito do induto presidencial é conceder aos reclusos condenados em penas privativas de liberdade uma oportunidade de reintegração social e familiar. E neste 1º de janeiro foram soltos 28 dos 51 cidadãos abrangidos. Em Luanda, o ato público aconteceu na comarca de Viana. Um dos destaques entre os reclusos, a influenciadora digital Net Nahara, disse estar arrependida e que a partir de agora está virada para Deus. Eu só sei que daqui para frente a minha vida é com Jesus, porque eu conheci Jesus dentro deste presídio e eu quero continuar a acreditar que este Jesus que me libertou hoje
existe, está vivo, Jeová está no reino dos céus, mas os seus filhos estão aqui embaixo da terra e eu devo seguir eles, não é? Devo seguir Jesus, o meu Pai Criador Jeová. E é só isso que eu tenho a dizer. Obrigada a todos. Está oficialmente institucionalizada a nova província de Mochico-Leste e apresentado o seu governador Crispiniano dos Santos no âmbito da institucionalização das 3 novas províncias criadas recentemente ao abrigo da Lei 14/24 de 5 de setembro, Lei da Nova Administração Político-Administrativa. Às 13 horas desta segunda-feira, a população local recebia no aeródromo de Kazombo o seu governador, com euforia, cânticos e aplausos que refletiam as boas-vindas ao novo governador. Depois, a caravana liderada pelo ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca, seguiu-se à sede do governo provincial, onde funcionava o Palácio do Administrador de Kazombo. Foi descerrada a placa que carimbava assim o ato de institucionalização da província. Quanto ao desenvolvimento social da província, a população local já tem prioridades. Para nós é uma hora de receber o nosso governador, porque é uma maravilha que nós estávamos a esperar o nosso governador. Ninguém estava a contar e é muito obrigado. Estamos felizes, nunca na vida pensamos que um dia desse poderia acontecer, essa cerimônia que está aqui a nos acontecer. E estamos bem felizes, agradecemos, esperamos que trabalhem conosco e nós com ele. E aquilo que nos falta, precisamos que possam nos ajudar. Ironia do destino, quando se perdeu, Teresa foi levada a uma esquadra de polícia e hoje é quadro do Ministério do Interior. O momento é de grande simbolismo para a corporação, disse o porta-voz da polícia em Luanda. A jovem Teresa é patrulheira destacada na esquadra do Neves Bendinha, onde aconteceu o reencontro com as irmãs, a amiga e a mãe biológica, Cristina Domingos. A emoção tomou conta da mãe, afinal, foram 17 anos de espera. Elias Diakimoes, o rei da música angolana, é o rosto eleito para hoje no quadro Personalidade da Semana, com o Bravo da Silva. Acompanha. Elias Diakimoes nasceu no bairro Marçal, aqui em Luanda, com o nome de batismo Elias José Francisco, no dia 2 de janeiro de 1936. Nesta altura, o rei da música angolana tem 89 anos de idade. Aos 7 anos de idade, Elias Diakimoes torna-se órfão, facto que o obriga aos 12 anos a ir viver em casa da avó no bairro Sambizanga, onde aprende a comunicar-se de forma fluente na sua língua materna, o Kimbundu. A sua constante frequência no samba Kimungwa, na zona do Bungo, em Luanda, onde residiam vários operários do Porto e dos caminhos de ferro, que tocavam e dançavam, fez com que Elias descobrisse aos 15 anos a sua vocação artística, que o leva a integrar a turma do Margoso como vocalista principal. Em 1969 surge o Festival Folclórico das Províncias Portuguesas em Portugal e Elias Diakimoes é convidado para, com um grupo de rebita do mestre Geraldo e os marinheiros de Duque de Bragança, oriundos de Malange, representar a província da Angola. O seu desempenho artístico mereceu elevados elogios da crítica e dos analistas culturais locais e foram feitas as gravações de Moalunga, Ressurreição, Moenho Amuto e Zum Zum, que tiveram participações de Barcelote Carvalho Bunga, Rui Mingas, Tetalando e dos marinheiros de Duque de Bragança. Em função deste momento, Elias Diakimoes é galardoado com o título de melhor intérprete de canção angolana. Em
1972, devido ao seu abnegado trabalho em prol da música, recebe uma estatueta referente aos 11 mais da cidade de Luanda, que premiava as 11 figuras mais destacadas nas diversas áreas profissionais e sociais na cidade capital. Quando da criação do agrupamento Kisangala por Mário Silva, foi Elias Yakimueso quem sugeriu o nome do mesmo, tendo em conta o momento que se vivia e o trabalho que se pretendia que o agrupamento produzisse. Desde os meados da década de 60, pela qualidade do seu trabalho e a constância do seu desempenho, Elias Yakimueso é considerado o rei da música angolana. E estamos hoje na Huila, onde uma missa de ação de graças vai marcar neste domingo o ponto mais alto das celebrações do jubileu de 25 anos de episcopado do arcebispo de Lubango, Dom Gabriel Bilingue. O evento vai contar com mais de 2.000 fiéis e convidados. Mais de 2.000 pessoas, entre líderes religiosos, fiéis e convidados, assistiram este sábado à missa de ação de graças do jubileu episcopal de Dom Zacarias Camoanho. Na homilia, o arcebispo de Saurimo e presidente da CIAST, Dom Manuel Imbamba, elogiou a liberdade de espírito, humildade, fé e esperança do homenageado. O nosso homenageado fê-lo com muita liberdade de espírito, humildade, abnegação, entusiasmo, sabedoria, fé e esperança. Num tempo marcado por muitas vicissitudes sociopolíticas e culturais que vão desde o jugo do colonialismo ao solene grito da independência, passando pela guerra civil até aos dias de hoje. Aliás, o seu brasão, livres servamos o Senhor, evoca exatamente isto. O núncio apostólico em Angola, Monsenhor Crispim Dubiel, leu a mensagem do Papa Francisco, que considera Dom Zacarias Camoanho um bom pastor. Testemunhastes as graças como um bom pastor, ansioso de suscitar a concórdia e de estabelecer a paz entre os fiéis. Já os políticos consideram o arcebispo emérito do Lubango um grande pacificador e toda a sociedade deve continuar a aprender com os seus ensinamentos. Muito importante no processo da pacificação, e eu penso que deve ser importante no processo da construção de um país verdadeiramente democrático, de paz e reconciliado. É importante ouvir essas figuras para termos uma Angola melhor, tal como ela está a prognosticar para os próximos 50 anos. É o que ele disse, temos que aprender, contornar as dificuldades e reconciliarmos cada família, não é só cada partido, não. Reconciliar o povo é reconciliar as famílias. E todos nós, as associações, os grupos desportivos, tudo isto passa por uma reconciliação. E tem que ser feita na base da humanidade e não na base da prepotência, como alguns pretendem fazer. Dom Zacarias Camoanho, o homenageado do dia, pretende ser lembrado como um bom padre. Gostaria de ser lembrado como Padre Zacarias. Sim, essa pergunta já me foi feita muitas vezes e digo que sou pastor e elevado a bispo, mas o principal de mim é o ter sido ordenado presbítero e esse ministério que estou a exercer no 3º grau como bispo, mas como Padre Zacarias, sim. É ali onde eu vivi a minha juventude como Padre Zacarias. Os governantes, o jubileu dos 50 anos de Angola diz tudo, que não podemos continuar com a mesma vida de há 50 anos, queremos uma vida que mostre que corrigimos
o que estava mal e que melhoramos o que está bem. Esta é a minha mensagem e por ela lutarei mesmo depois da morte. Ora bem, homenagens a Dom Zacarias Camoenho, como estivemos a acompanhar. Uma missa de ação de graças teve lugar neste sábado na cidade de Lubango, capital da província da Huila. E a marcar o ponto final desta edição do Girassol Jornal. Obrigado pela companhia de sempre. O jornal volta segunda-feira, às 19h45. Continuação de bom sábado. Estamos juntos.